Bom dia, eu sou o Guilherme e eu vou falar um pouquinho sobre o Diesel e como o Diesel faz umas magias aí. Você pode me encontrar como Guia Salustiano em quase toda a rede social. Eu sou estudante de engenharia da computação, estou no último ano finalmente. Aprendi Rust, comecei a me interessar por Rust em 2020 e ano passado eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com Rust full time na Bipa. É uma fintech, corretora de cripto. Hoje o que eu faço é mais a parte de banking, então eu só conecto umas APIs ali, conecto com o banco. E a gente usa muito Diesel lá dentro, né? Então, tipo, é uma codebase com 5 anos, e a gente usa o Diesel desde o início. E tinha algumas coisas que estavam faltando para mim, que eu tipo, sentia muita falta. E logo que eu entrei, eu comecei a contribuir com algumas coisinhas que eu queria no dia a dia. Então, para quem não conhece o Diesel ele é um SQL Builder YORM. Eu não gosto muito de chamar ele de YORM porque o que eu gosto muito do Diesel é que quando você escreve uma query com ele, você consegue saber muito fácil o SQL que vai ser gerado. Não tem aquelas maluquices de cache do Hibernate, não, tipo, o SQL vai ser gerado, grande parte dele em compile time ali, dá para fazer muitas otimizações. E ele tem uma DSL em Rust, né? Então, diferente do SQLX, que você escreve o SQL numa string, o Diesel você vai escrever ele como Rust, então você tem a vantagem de ter o autocomplete, você já está escrevendo Rust, você poder colocar a macro no meio, poder criar queries dinamicamente. E eu gosto muito dessa maneira que o Diesel se descreve como ele é muito performático e tira proveito de toda a vantagem de Rust para fazer as checagens em compile time. Mostrando um pouco de código aqui, para quem nunca viu o Diesel, a gente tem primeiro a definição das tabelas. Essas definições de tabelas são em geral geradas automaticamente pela CLI dele. Então você tem o seu banco, você vai rodar as migrations nele e o Diesel vai ler o esquema do seu banco e vai gerar uma lista com todas as tabelas, todos os tipos, se é anulável ou não. E quando a gente quer escrever uma query, que é essa parte aqui de baixo, a gente tem ali a gente tem então, eu estou lendo a partir de cards, estou fazendo left join com a tabela de card limits, estou filtrando pelo card ID e estou dando um select, ali nessas 3 colunas e dando um get results. E aí isso vai ser transformado num vetor dessa struct que eu defini ali, de cards que tem as 3 colunas. Infelizmente, o Diesel ele faz o match por posição, não exatamente, tipo, não pelo nome da query. Eu tenho uma demo aqui. Alguém pode me dar uma ajuda aqui? Então, esse é o código que eu estava mostrando para vocês há pouco. Então, mostrando alguns erros, né? Na hora que você está fazendo a query, você pode ir lá, errar e eu achei que o nome da coluna fosse só digits, né? Então você vê que tem um erro de compilação ali. Outro erro que pode acontecer, por exemplo, você esquecer você esqueceu o left join. E aqui ele já está dando um erro que eu não posso usar o card limits porque eu não estou com card limits na query. Tem outra coisa que eu acho particularmente muito legal, mas é que aqui, como eu estou fazendo left join, pode ser que o cards não tenha um card limit correspondente. Então, eu preciso anotar ele como nullable. Se eu tentar tirar o ponto nullable daqui e falar que ele não é mais um optional, ele continua dando erro de compilação. Agora, se eu mudo para o inner join, ou seja, eu sempre vou ter um correspondente na outra tabela, o programa funciona, né? A gente tem essa checagem de que
esse tipo vai estar sempre lá. Obrigado. Então, a ideia da palestra é tentar explorar um pouco como o Diesel faz isso. E eu vou passar por uns slides meio feios aí pela frente, mas a ideia é mais dar algumas sugestões e inspirações para quando vocês estiverem lá com o seu código. Você quer ter a garantia em compile time que ninguém vai fazer alguma coisa errada, somar dólar com real, a gente pode usar algum desses padrões. É isso. Então, por exemplo, uma coisa que tem muito na implementação do Diesel são as market trades, né? Então, são trades que não têm valor nenhum, a gente só usa ele para marcar algumas structs. Legal notar que essas structs não têm nenhum dado, então, em termos de compilação, elas não têm tamanho nenhum, né? O compilador consegue otimizar muito elas. E uma vez que a gente marcou os dados, a gente vai ter a macro, que é gerado pelo Diesel CLI, que vai falar as colunas, né? Essa macro ela vai ser expandida para várias coisas. Por exemplo, uma das primeiras coisas que eu fiz, que foi errar o nome, isso não funciona porque no final aquele cards .id que eu estou digitando é um módulo e eu estou tentando acessar uma struct dentro desse módulo. Então, por isso, o LSP consegue saber e me sugerir o que eu preciso. Além disso, vai ter várias traits para te falar propriedades dessas colunas, né? Então, por exemplo, o ID, eu tenho a trait columns, que vai falar que é uma coluna. Então, em algum outro ponto, quando eu quiser restringir que nesse lugar aqui só pode vir colunas, eu vou restringir que só quem implementa essa trait pode ser passado como parâmetro. Tem a expression, que se vocês mexerem com o Diesel, vocês já viram um erro, muitos erros relacionados a isso, que basicamente significa que aquilo vai ter um tipo, né? Então, o tipo do ID é um inteiro, o tipo do dígitos é um texto, e aqui também tem o appears on table, que fala que ele aparece no table. A definição ali, você já vê que o appears on table ele já usa o where. O where ele está basicamente falando você só pode chamar os métodos que vêm dessa trait se você satisfazer o que está no where. Então, esse appears on table ele vai aparecer mais para frente. Quando a gente quiser falar, por exemplo, que eu dei um select no usuário, mas eu estou tentando ler um cartão do usuário. O usuário não tem, a tabela de usuários não tem desculpa. A tabela de usuários não tem o número, o dígito do cartão. Então, esse appears on table ele vai restringir que você só pode chamar o dígito do cartão da tabela de cartão e não da tabela de usuário. Então, esse é um exemplo básico para mostrar que aqui, no caso, eu estou implementando o filter, que eu mostrei lá, e a gente sabe que no SQL você só pode chamar um filter se você está passando um booleano para ele, né? Então, a gente restringe no where aqui, que tipo, o predicado que você passa, ele precisa ter o tipo boolean. Então, por exemplo, se você passar uma coluna do tipo boolean funcionaria. E aí você pode começar a amarrar os tipos, né? Então, você pode implementar, por exemplo, o EQ, que eu mostrei. O EQ, ele recebe um tipo T, e ele só pode comparar com outro tipo T, e o resultado desse tipo é boolean. Então, você pode passar o resultado de EQ para o filtro. E o que o Diesel faz para conseguir checar as coisas é essa amarração, né? Ele vai amarrando os tipos da maneira que você só pode colocar as coisas certas nos lugares certos, senão dá um erro de compilação.
Aqui é outra trait de tabela. Bom, da tabela a gente precisa chegar no select. O select ele também vai ser uma estrutura, ele lembra muito o select da árvore sintática do SQL. Ele vai ser muito genérico, né? Então, a gente começa, geralmente, ele sem nenhuma cláusula. Então, quando você começa com a coluna, você vai transformar essa coluna num select. A gente começa só com o from e só com o default os parâmetros padrão dessa coluna. E a ideia é criar uma maquininha de estados. Então, você adicionou um filtro, você vai adicionar um filtro novo no parâmetro do where closure e você só pode fazer certos usos específicos. Né? Então, você só pode chamar filter em algo que pode ser filtrado. Né? Não faz sentido você chamar filter num update. E aqui começa, por exemplo, o select. Então, o select ele tem uma trait de coisas que podem ser selecionáveis e para você poder implementar o select, então essa aqui é a implementação. Se você chamar cards::table.select, o que o compilador vai achar que satisfaz, né? Então o T ele tem que ser uma tabela, então o compilador vai olhar todas as implementações que tem um ponto select e vai olhar, putz, eu tenho uma tabela aqui, então essa aqui é a que satisfaz. Se tem mais de uma que satisfaz, o compilador não vai nem deixar você escrever esse código aqui. E aí você, do lado do cliente, se você escrever alguma coisa que não satisfaz nenhuma, é porque você está errando em alguma coisa, né? E esse, por exemplo, é o cara que garante, né, a query, ela é uma trait que mostra que o SQL que você está gerando, ele já está pronto para você dar um get results. Então aqui, por exemplo, ele está validando que o where ele já está no estado válido, que o selection ele pode ser agrupado. Então ele vai colocando essas constraints para garantir que está no estado certo. E aqui é o que a gente usa para checar um select genérico, né? Então a magicazinha que faz você aquele appears on table checar está dentro da select closure. Então ela é implementada para várias tuplas e ela só vai poder ser implementada se o appears on table estiver aí no meio. E no final, quando a gente tem tudo isso pronto, a gente vai querer finalmente gerar o SQL. Então, para isso a gente tem a trait query fragments e ela vai percorrer a árvore sintática e transformar isso em uma string, né? E o legal é que se você tiver feito tudo isso com coisas no compile time, o compilador pode, não sei se ele vai poder colocar tudo isso junto e gerar grande parte disso ahead of time. Então, uma coisa que para mim foi surpreendente quando eu comecei a entrar nessa área de contribuir com Diesel é o quão poderoso os tipos de Rust são. Você consegue implementar todo tipo de conta nos tipos de Rust, você consegue, por exemplo, garantir que você só pode chamar uma certa feature se você chamou autenticação antes. E isso é muito poderoso. E aqui o exemplo que eu estou trazendo é que você pode criar toda uma árvore sintática e garantir que essa árvore sintática está certa por meio das traits. O downside disso é principalmente que os erros ficam muito legíveis, né? Então, o Diesel ele é muito conhecido por ter erros difíceis. Se você vai tentar contribuir também, as implementações das traits estão espalhadas por todo o repositório, então você não sabe exatamente em qual match
qual where que você vai cair. E é isso. Muito obrigado. Perguntas? Oi, fora o diesel, um pouquinho de microfone. Fora o diesel, tem outras DSLs ou formas de você construir queries com Rust que você já trabalhou, que você pode falar um pouco mais sobre? E como elas se comparam com o diesel? Eu acho que a outra que é a mais famosa no ecossistema é o SQLX. Então, o SQLX, você escreve numa macro o SQL e ele em compile time, ele vai pegar o SQL, vai bater no banco e checar se o Postgres conseguiu parsear aquilo lá. Então, ele acaba sendo muito mais flexível que o Diesel em algumas coisas, pelo Diesel usar uma DSL, usar todas as maracutaias para checar os tipos, nem todo o SQL você consegue escrever com o Diesel, mas todo SQL que você escreveu com o Diesel é um SQL válido. Então, o SQLX te dá um pouquinho mais de flexibilidade, e foi o único que eu já brinquei um pouco, mas nada em escala que eu tenho contato hoje na BIPA. Perguntas? Oi, bom dia, tudo bem? Bom dia. O Diesel ele tem skill migration ou você precisa fazer a parte? Ele tem o Diesel CLI, você consegue criar as migrations e ele rodar as migrations, resetar o banco, já está tudo incluso no pacote. Olá, boa tarde. Eu queria perguntar qual o tempo de compilação do projeto e quais são os bancos que você está suportando. O Diesel em si compila rápido. Eu acho que a última vez que eu rodei ele está compilando em 4 minutos em dev. A gente tem alguns traumas do Diesel em produção. Então, a gente tem 550 tabelas e cada macro da tabela gera muito código. Então, o nosso compile time hoje em release mode é 15 minutos. Toda vez que tem alguma coisa errada, demora 15 minutos para subir. E a gente corrigiu um bug no Rust mês passado, porque uma implementação de hash meio zoada fez com que, por a gente ter muitos tipos genéricos na nossa aplicação, o compile time tinha ido de 15 minutos para tipo 25, 30. Mas a gente entrou em contato com o pessoal do Rust, isolou o problema e conseguiu subir o fix. E acho que eu sei que é um problema recorrente, o SQLX também tem alguns problemas parecidos de compile time. E tem como resolver, tipo, separar em crates menores, e por alguns motivos a gente não foi por esse caminho. Mas é isso aí. Você perguntou também do suporte. Hoje o Diesel suporta SQLite, Postgres e MySQL. Ele também é bem estendível. Então, por exemplo, o Diesel, o projeto em si não implementa nada de full search, mas as pessoas conseguem... Porque como tudo é trait, você pode implementar sua própria trait que implementa um método novo, né? Uma coisa também muito legal que ele tenta ser o mais perto do SQL possível. Então, tem várias coisas que são específicas do Postgres que você consegue lá colocar um distinction, que você consegue... que só são implementadas para Postgres. Se você liga a feature de Postgres, você tem acesso a elas. E também tem o Diesel Async, que ainda não está mergeado no repositório principal, que suporta o MySQL e o Postgres também.
Perguntas mais? Eu queria saber mais ou menos se vocês têm alguma estratégia, como tem sido a experiência de lidar com os erros do diesel, porque, bom, hoje onde eu trabalho atualmente a gente usou o diesel por bastante tempo, só que acho que o que foi o maior deal breaker foi exatamente isso, os erros, onde tipo, os tipos são muito grandes, na parte, tipo, chega um momento que o Rush tem que escrever num arquivo o nome dos tipos, coisas do gênero, e a gente optou por usar ferramentas mais simples, onde, embora a gente ainda não consiga escrever as queries assim que nem o Diesel faz, no próprio Rush fica muito mais fácil de debugar. Então eu queria saber como que vocês lidam com isso, se vocês têm alguma estratégia. A gente reza bastante, tem bastante fé, vai tentando... Tipo, tem um certo momento que você acaba aprendendo, tipo, essa trait aqui não pode... Ele fala que não tem... Tem um erro engraçado, né? Que é tipo, devia ser yes e é não. Tipo, não fala nada, mas o que eu faço é meio busca binária, assim. Tipo, eu tiro metade da query, compilo, aí eu adiciono e vejo a parte que quebra. Realmente, a parte de erros é bem ruim. Entrou um PR agora na última edição, que o pessoal do Diesel estava tocando, que você cria uma anotação para falar, tipo, você não está implementando essa trait aqui, então você provavelmente... Qual é o problema? Geralmente a trait que dá o erro não é a trait que você precisa implementar. Você precisa implementar outra coisa que implementa a trait que está dando o erro. E aí o pessoal do Diesel ele colocou uma anotação para tentar te dar uma dica, mas ainda assim eu acho que está ruim. E a maneira que a gente lida tipo, a gente já sabe algumas coisas. Então, deu erro no expression, você provavelmente errou um tipo em algum lugar. Deu erro no appears on table, a gente esqueceu de colocar uma macro para fazer join entre as duas tabelas. Mas é ruim, eu admito que é ruim. Bom dia. O Rust por si só tem algumas barreiras do UX, né? E você conseguir justificar isso para utilizar em mainstream, para business application, vamos dizer. E parece que você tem uma expertise boa, tanto com Diesel, tanto com SQLX. Né? Pensando nessa parte de developer experience, tipo, criação de time, você está começando um projeto aqui de agora, como você valida os trade-offs entre utilizar Diesel ou utilizar o SQLX? O que você escolheria? Eu não tenho nenhuma experiência profissional com SQLX, então eu posso falar muito mal do Diesel porque eu sofro com Diesel todo dia. Então o SQLX, a grama do vizinho é sempre mais verde, mas eu não consigo imaginar como seria ter quase 2.000 queries com SQLX, eu não consigo ter noção de como seria o compile time. A gente já chegou a pensar em mudar, mas apesar dos problemas de erro, a gente gosta muito do Diesel, ele é muito flexível e então nunca estudamos muito o SQLX. Então eu não consigo te ajudar. Eu uso mais o SQLX aqui, então, mas queria ver um jogo. Obrigado. Você comentou dos erros e da questão do código que, sei lá, pode aumentar o tempo de compilação, né? Mas além disso, tem outros problemas que você viu ou coisas que para vocês pesaram e vocês já pensaram em sair do Diesel por conta desses problemas que você já citou? Principalmente o compile time. O Diesel gera... Só para vocês terem noção do que é um erro do Diesel... Ctrl mais, cadê? Não, acho que aqui já. Aqui então, tipo, eu coloquei o left join e esqueci de colocar o ponto nullable aqui. E aí o erro que ele me deu foi... aqui ó. Expected once, expect never, found once. Tipo, que dica isso aqui me dá de que eu esqueci de colocar um nullable? Aqui ó.
aqui pelo menos ele já me dá, putz, acho que tem alguma coisa errada aqui. E você vai meio na tentativa e erro, você vai descobrindo alguns truques. Aqui pelo menos, ó, ele marcou o amount, acho que nem é o amount que está errado, né? Ah, é o amount. Então ele tenta, assim, tipo, o pessoal realmente sabe desse problema, mas é um problema. E, desculpa, eu me perdi na sua pergunta. Eu acho que não. Tem algumas coisas da questão de flexibilidade. Então, a gente está precisando criar algumas queries analíticas que usa muito group by. A gente queria, por exemplo, o Diesel não suporta subquery. E que seria legal ter um pouco mais de flexibilidade. Mas para aplicação mesmo, o Diesel tem servido a gente bem. Na comunidade de Rust a gente brinca muito que tipo, se compila pelo menos funciona, pode fazer compilar. No seu caso, que trabalhou bastante com Diesel, eu vi que tipo, tem muitas coisas que ele pega cedo, né? Isso, por exemplo, deveria ser novo ou não é. Tem algum problema que você acha que poderia pegar, mas o Diesel não pega? Tipo, alguma coisa que não seja de execução, por exemplo? Porque, por exemplo, se tem uma chave que deveria ser única e aí você tem que ser igual, era erro, mas é inevitável, certo? Mas tem algum erro que você queria que pegasse e não pega? Não, o maintainer Diesel ele é bem... se importa bastante com isso. A gente já teve caso que a gente abriu uma issue de uma query que compilava, mas dava erro no Postgres. Tipo, o cara é maníaco, assim. Tipo, em uma semana está resolvido, de verdade. Tem um caso, eu não vou conseguir mostrar aqui agora, mas tem casos que, por exemplo, você filtra a coluna que é nula. Você filtra... eu quero... a coluna pode ser nulável, mas eu filtro só para listar as colunas que são not null. E eu preciso dar um assume not null. Esse assume not null não tem checagem. Então, tipo, se eu marcar que ele é not null, na verdade ele dá erro de runtime. Esse é um que está na minha cabeça agora. Me veio outra coisa na cabeça, que a gente tem os probleminhas, o async, o pessoal de vez deve saber, tem uns problemas que, se você dropar o async de uma maneira estranha, você gera umas inconsistências. Você tem que ser bem cuidadoso, principalmente se você usa o Axum, que é o nosso caso, e toda vez que a conexão TCP cai, ele mata a filter, ou seja, você não vai pular a filter de novo, você não pode esperar que você vai pular a filter de novo. E se tem uma com presa lá no meio, é complicado. A gente achou um bugzinho no Diesel, mas foi corrigido. Mas, fora isso, eu acho que ele tenta ser bem preciso nisso. Assim, tipo, um dos focos do projeto é o soundness, né? Tipo, ele ser seguro de usar. A gente não tem problemas com isso. Oi, e aí, tudo bem? Bom dia de novo. Bom, minha pergunta seria sobre a maturidade do projeto, né? Queria entender qual que é a sua impressão sobre a maturidade dele. Se você tem ideia de quanto tempo existe o projeto. Eu já vi que já está na versão 2.2, alguma coisa, né? E, bom, é isso. O Diesel hoje está na 2.4.7, eu acho. Ele existe desde 2015 e, só pelo que eu sei, ele já trocou de maintainer 2 vezes, né? Mas uma das coisas que fez a gente optar pelo Diesel e não pelo SQLX, porque tem algumas issues do SQLX que são importantes, mas são abertas há muito tempo. E o Diesel, a gente vê que o maintainer de lá
ele tem muito apreço. Assim. Então, você abre uma issue que tem uma query que está dando erro em runtime, ele vai corrigir muito rápido. Por exemplo, que a gente teve com a Sync, ele corrigiu também em uma semana. Então, o Diesel está bem maturo, o maintainer é muito bom. E só o Diesel Async, que ele ainda está marcado como que talvez possa ter alguma alteração significativa na API. Mas a gente está rodando em produção com ele faz 4 meses agora e está tudo rodando muito bem. Tipo, a gente diminuiu latência de várias queries. Então, está bem tranquilo para usar em produção, eu diria. Ele começou em 2015, ou seja, tem quase 10 anos. Só uma última, você mostrou o código, eu lembrei de novo. Quando você começou o código, o limit era option e você tinha que ter marcado na query que ele era nullable. Sabe dizer por que ele não consegue inferir que ele é nullable, dado que ele já é option? Por que a gente precisa, no seu select, especificar que ele é nullable? Logo no começo você tinha colocado lá para limit. Isso. Eu fiquei curioso por isso. Aquelas traits que eu mostrei lá, parece que não dá para fazer automático. Assim. Quando eu nunca cheguei a conseguir achar isso no código, eu queria, eu fiquei tentando para essa apresentação. Mas o que eu suspeito é que seja alguma limitação justamente na trait. Então, quando você faz o left join, o tipo da tabela ele vai para algum canto e meio que para você dar match na estrutura que originou, você precisa dar aquele ponto nullable. Mas eu não consegui descobrir por quê. Obrigado.